saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele possa abrir os teus olhos, possa te fazer entender melhor as coisas e te dar sabedoria para você tomar as decisões corretas na tua vida neste ano. Nós vamos estudar hoje um tema que diz respeito a toda pessoa que está aqui na Terra. Colocamos como título uma pergunta: qual a importância das profecias? Qual a importância? Eu sei que fala-se muito de profecias, alguns não se interessam, e aqueles que têm interesse geralmente têm muito interesse e buscam tudo que podem achar. E existem profecias de diversas fontes diferentes. Parece que cada vertente filosófica e religiosa tem um viezinho ali, um quê de profecia, né? Alguém fala alguma coisa aí para o futuro, tem lá o sábio, o guru, o livro sagrado, o oráculo, enfim, seja lá o que for, que fala sobre o futuro. Quando a gente fala de profecia, obviamente as pessoas já associam com tentar prever aquilo que vai acontecer. Nós aqui vamos estudar este tema à luz da Bíblia, a qual cremos ser a palavra de Deus. Eu tenho uma aqui comigo, independe ser a católica ou ser a evangélica, você pode abrir comigo, você vai conseguir acompanhar o tema da mesma forma, tá certo? E a propósito, digo que no seu conteúdo geral, ambas as Bíblias têm a mesma coisa, há uma pequena diferença na numeração de capítulos, em alguns casos, por exemplo, no livro de Salmos, e também o fato de que, por questões políticas e de ordem de dinheiro, econômicas, a Bíblia Católica, na Idade Média, acabou recebendo um acréscimo de 7 livros, ok? Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, e mais 2 livros, agora estão me fugindo, mas enfim, quem tem a Bíblia Católica vai conseguir discernir ali aqueles livros, ok? São 7 ao todo que não figuram nas Bíblias em geral, tá certo? Nós vamos abrir no livro de Amós, é um livro que a gente medita pouco nele, Amós, capítulo 3. Amós fica um pouquinho depois do profeta Daniel. Daniel, Oséias, Joel, Amós. Está ali. Amós, capítulo 3. No versículo 7, a Bíblia diz assim: certamente o Senhor Jeová, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? O Senhor disse que não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E no verso seguinte, ele coloca que quando ele fala, há alguém que vai transmitir a sua mensagem. E este alguém recebe o nome de profeta, por isso diz, bramiu o Senhor, quem não profetizará? A ideia é, se você ouviu a palavra do Senhor, como é que você vai ficar com ela guardada para você e você não vai transmitir para frente, para outras pessoas, para outros que vão se beneficiar desta palavra? Ora, há aqueles que estudam a Bíblia, mas dizem, não, profecia é uma coisa que não interessa, não é ponto de salvação, e nossa igreja não vai se focar nisso aí, nosso grupo de estudo também não, ou eu não tenho interesse, eu não quero especular nada sobre o futuro a Deus pertence. Ora, mas aqui Deus diz que não fará nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, algo nós tiramos aqui deste verso. Nós vamos começar a espremer ele como se fosse espremer o suco da laranja, né? Então a gente vai meditando nele e analisando por vários pontos e tirando lições. Outra lição que a gente consegue tirar daqui é o seguinte: se Deus sempre vai falar antes de fazer,
sempre vai revelar o que ele vai fazer antes de fazer, então é sinal de que sempre vai haver profecia. Não é assim? Sempre vai ter. A menos que Deus deixe de fazer. Se Deus deixar de fazer alguma coisa, então ele não vai revelar nada. Mas se ele for fazer alguma coisa, ele vai revelar. Porque ele não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos profetas. Então, desde que Deus continue a fazer coisas, e nós sabemos que ele continua, não é verdade? Todos os dias Deus está fazendo algo. Desde que ele continue fazendo, então haverão profecias para o povo de Deus estudar. Haverão profecias para o povo de Deus conhecer. Revelações do Senhor. Então a revelação de Deus não é algo estático. O que é algo estático? É o carro parado, desligado, no estacionamento. A revelação de Deus é como o carro em movimento. E você acompanha ele enquanto você estiver acompanhando, né? Você vai em movimento junto com ele. É aquela ideia de que quando você está no parque, né? Aparece a pessoa fazendo o Cooper, o teu amigo, te dá oi, e aí você tem duas escolhas, né? Ou você fala oi, deixa ele embora, ou você quer continuar conversando com ele e começa a acompanhar o ritmo, né? Então, na medida em que você acompanha o ritmo, vocês vão trocando ideias. A mesma coisa com a revelação de Deus. A revelação de Deus é algo contínuo. Não adianta dizer, ah não, isso eu já estudei. Eu já tenho conhecimento. Bom, pode ser que eu tenha algum conhecimento, mas não quer dizer que eu esgotei. É sinal de que eu preciso cada vez mais. E por que eu preciso cada vez mais? A Bíblia nos dá uma dica no livro de Provérbios. Eu queria abrir com vocês lá. Provérbios capítulo 29, versículo 18. 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, versículo 18. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Ora, então é uma coisa importante eu conhecer as profecias, porque na medida em que eu as conheço, eu não vou me corromper. Aqui nós podemos comparar isso, né? Nós podemos comparar a um passeio feito na mata, onde nós precisamos de um guia para podermos andar sempre no trilho certo. Por exemplo, eu escalei algumas vezes o Pico Paraná, que é o pico mais alto aqui do estado. Mas eu não sou uma pessoa privilegiadíssima por isso, muita gente já fez. Na verdade, aqui esse é um programa de jovens, né? Quando as pessoas têm determinada idade, surge lá no hall de conversa o convite. E aí, vamos escalar o Pico Paraná? Vamos. E uma coisa que eu notei quando estava em meio a essa escalada foi o seguinte. É muito importante você subir com alguém que conheça a trilha e também que conheça um pouco de sinalização na mata e orientação na mata. Por quê? Eu lembro que chegávamos em determinados lugares, né, para mim parecia tudo igual, e via 2, 3 caminhos que me pareciam igualmente prováveis de serem os corretos. E aí alguém dizia, não, mas o caminho correto está marcado com umas fitinhas. Daí tinha a cor da fita, fita branca, fita acho que é amarela, uma coisa assim, que faz muito tempo que eu estive, não me lembro, né? Mas fato é que, na medida em que nós andávamos no caminho, tinham marcos ali. E aqueles marcos precisavam ser identificados. Porque se não fossem, nós poderíamos ficar perdidos. E naquela época também eu já escutei de histórias de jovens que ficaram perdidos na mata alguns dias. Né? Eventualmente alguém até perdia a vida, porque nós não estamos preparados para viver no mato, não é verdade? Não nascemos índios, nascemos na cidade. E isso ilustra como deve ser a nossa vida aqui. A trilha no mato corresponde à linha do tempo. Hoje estamos em 2018, mas amanhã estaremos lá na frente. E a cada marco de tempo, a cada dia que nós passamos, nós precisamos de orientações de Deus com respeito a qual caminho seguir. Porque quase todos os dias nós ficamos diante de novas encruzilhadas. E a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Tem sempre uma revelação de Deus para me dizer para onde eu tenho que ir, qual é a decisão a tomar, o que eu tenho que fazer.
eu tenho que, portanto, buscar esta revelação. O que acontece com aqueles que não buscam e eventualmente se corrompem? Qual é o fim deles? Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, para ver lá qual é o fim daqueles que não dão atenção às profecias. Versículo 26. Jesus diz assim, Lucas 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Há algo comum às duas histórias, tanto de Noé quanto de Ló. Antes do dilúvio, Deus mandou Noé pregar. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Até quem nunca leu a Bíblia já ouviu a história de Noé, muito conhecida. Aquela história do velho idoso, né, que construiu a arca no meio do nada, longe da água, e falava para todos que o mundo seria destruído por águas de um dilúvio, por uma grande chuva. Ocorre que ninguém acreditou. E chegou o tal dia, e as pessoas que não acreditaram na profecia de Noé perderam a vida. Fato semelhante também ocorreu nos dias de Ló. Ló estava na sua casa, tranquilo, quando ele recebe a visita de 2 anjos. Essa história não é tão conhecida quanto a de Noé, por isso nós vamos abrir. Está lá em Gênesis, história de Ló. Capítulo 19, versículo 13. E os anjos falaram, o seguinte com Ló: nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Falaram: o quê? Isso é uma piada? Está louco? Não vai acontecer nada. Amanhã vai ser outro dia como ontem. Nada de ruim vai acontecer. E ocorre que, finalmente, no outro dia, em vez da destruição por águas de dilúvio, versículo 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Irmãos, é interessante Jesus ter colocado estes 2 exemplos, o de Noé e em seguida o de Ló. Cada um deles significa uma das consequências que ocorrerão, na vida dos ímpios que não derem ouvidos às profecias. Em ambos os casos, os ímpios não deram ouvidos à profecia. Primeiro de Noé, depois de Ló. Agora, no primeiro caso, eles perdem a sua vida por um dilúvio, não é assim? Um exemplo da perda da vida aqui. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. A morte, ou seja, está se falando da primeira morte, aquela que nos leva para a sepultura. No segundo caso, o caso de Ló, por não ouvirem a profecia,
Eles foram queimados com fogo e enxofre. E a Bíblia, lá no livro de Judas, nos fala que o sucedido com Sodoma é um exemplo do lago de fogo no fim dos tempos, a punição da segunda morte. Abram lá, por gentileza. Judas. Só tem um capítulo, o livro de Judas. Versículo número 7. Diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então aqui é dito que o caso de Ló representa a pena do fogo eterno, ou seja, a segunda morte. Existe uma primeira, a primeira nos leva para o cemitério aqui, essa todos conhecem, né? Mas existe, segundo a Bíblia, uma segunda morte. Por quê? Porque os ímpios hão de ressuscitar e hão de receber a sentença final e hão de pagar de novo, aí sim, sendo queimados no lago de fogo. Não para sempre, mas proporcional aos seus pecados. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, voltando ao que Jesus disse, aliás, antes de voltar para lá, eu quero só dar mais um texto que eu acho que vai ser interessante, os irmãos vão gostar. Está lá em Isaías, capítulo 1. Se for esse aqui, eu vou deixar com vocês. Está aqui. Isaías capítulo 1, versículo 31. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. A obra do ímpio vai ser como uma faísca. O que a faísca faz? Faz pegar fogo, né? Então, o ímpio vai estar lá na presença de Deus, no juízo final, e como ele está acumulado, cheio de más obras, então essas obras vão ser o equivalente a uma faísca, e o corpo dele é equivalente a estopa, que é o que vai queimar, né? E aí ele vai sofrer a pena do lago de fogo. Vai queimar proporcional às más obras que fez, né? Agora sim, vamos voltar e analisar aquele exemplo que Jesus deu em Lucas 17. Ele disse que a segunda vinda, os últimos dias, seriam como os tempos de Noé e como os tempos de Ló. Em ambas as ocasiões, de Noé e de Ló, os ímpios, por não atenderem à profecia, por não escutarem a profecia, por zombarem da palavra da profecia, eles perderam as suas vidas. No caso de Noé, aquilo foi um exemplo da perda desta vida aqui, aquilo que nos leva ao cemitério. Ontem eu soube de um caso, né, de jovens que perderam a sua vida num acidente de trânsito, e isso ocorreu quando eles estavam completamente embriagados, após terem evadido ao pedágio, é o que se fala. Evadir quer dizer o seguinte, né, não pagaram o pedágio, alguém pagou, eles encostaram atrás, quando o carro passou eles passaram. E aí saiu atrás um carro com giroflex, eles começaram a acelerar, perderam o controle, e aí acabaram que perderam a vida, uma batida muito feia, por sinal. A consequência de Noé representa casos como este, ou como vários outros, né? Onde a pessoa não deu ouvidos à palavra do Senhor, seja ela direta pela Bíblia, ou seja aquela transmitida pelos pais, não é verdade? E agora, no contexto dos últimos dias, dar ouvidos é aquilo que o próprio Apocalipse ensina. O Apocalipse fala que uma destruição se aproxima. E essa destruição vai cair especialmente sobre as grandes cidades. E aqueles que não derem ouvidos, não tomarem as suas providências, vão acabar perdendo a sua vida aqui na terra. E pode ser que eu tenha a infelicidade de ter que fazer vários velórios, né, por pessoas que eventualmente não seguiram a palavra da profecia. Mas
aqueles que seguirem podem preservar a sua vida. Eu me refiro, por exemplo, à profecia das trombetas do Apocalipse, onde ela fala do impacto, né, dos asteroides, dos meteoros, né, outras consequências também que estão, por exemplo, em Mateus 24, os terremotos que vão acontecer nas grandes cidades e assim por diante. Então existem uma série de conselhos proféticos que o Senhor deu, os quais precisam ser observados para que preservemos as nossas vidas aqui na terra. Agora, o caso de Ló ilustra o fato de que não dar atenção às profecias pode nos levar não só a perder a vida aqui no presente, mas também a vida eterna, a futura, a vida imortal. E isso é o mais importante, perder a alma. Razão pela qual cumpre a nós dar a devida atenção às profecias. Porque senão teremos dupla perda, agora e mais para frente. E a Bíblia nos dá uma advertência com a qual nós vamos encaminhando para encerrar a nossa meditação. Essa advertência encontra-se também no livro de Amós. Abram lá, por favor, livro de Amós. Capítulo 8. Amós, capítulo 8, versículos 11 em diante. Eis que vem dias, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Um resumo do último verso é o seguinte: sabe aqueles que acham que estão certos, embora estejam errados? Por isso dizem: tão certo viver é o teu Deus, ó Dan. Estou seguro do meu caminho. Eu conheço a Deus. Quantas vezes eu já ouvi isso? Paulo refere-se a esse tipo de palavra, né, como sendo proferida por pessoas que blasfemam do caminho. Quando a pessoa fala: não, Deus não vai punir ninguém. Eu conheço um Deus de amor, de misericórdia. E a pessoa falando na soberba, quando ela mesma sabe que ela não lê a Bíblia. Irmãos, é o equivalente a dizer: como é certo viver o teu Deus, ó Dan. Dan foi a tribo perdida. A tribo perdida, digo, foi o filho de Jacó que se perdeu, que não figura entre os vencedores lá na lista das 12 tribos em Apocalipse capítulo 7. Então aqui mostra a sorte dos perdidos. Aqui é dito no versículo 14 que eles cairão e não se levantarão mais. O que significa isso? Ora, é uma queda para sempre. E diz que eles, em dado momento, buscarão a palavra do Senhor. Correrão do norte até o oriente. Mas não será mais tempo de receberem tal palavra. E este será o problema. E por que eles não a encontrarão? A razão é óbvia. Está lá no versículo 9 e versículo 10. Deus diz: e sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. Ninguém esperava, né? Trevas ao meio-dia? Todo mundo: nossa, o que está acontecendo? Versículo 10. E tornarei as vossas festas em luto. Onde é que eles estavam? Onde que os ímpios estavam? Fazendo festa.
tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Toda festa tem música, né? E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Deus vai mostrar para eles, e eles vão entender, tarde demais, de que Deus não é bobo para ser zombado. Por muitas, reiteradas vezes, Deus falou com estas pessoas madrugando por aqueles seus servos justos que oravam por eles e que depois aconselhavam e que entregavam um folheto, convidavam para fazer estudo bíblico, davam uma Bíblia de presente e assim por diante, mas eles não quiseram ouvir. Razão pela qual, finalmente, quando eles estiverem absortos nos seus prazeres, buscando só agradarem a si mesmos, coisa que o ímpio faz. Preocupados em divertir-se, onde nós vamos amanhã? Então, serão pegos de surpresa e será tarde demais. Buscarão a palavra e não a encontrarão. Hoje, a profecia está disponível, mas quantos fazem bom uso dela? Você mesmo que está me assistindo, quando você escuta a palavra profética, isso te dá fome para que você busque mais? Dá fome de conhecer o que a Bíblia diz? Você tem um anseio pela salvação da tua própria alma? Será que você pergunta para você mesmo, estarei eu salvo naquele dia? Será que você pensa na necessidade de se preparar hoje? Porque se esses pensamentos não vêm à mente, então algo precisa mudar e de forma urgente, se quisermos sermos salvos. Porque o tempo de Deus não durará para sempre. A porta da graça não ficará para sempre aberta. Um dia, a porta da arca de Noé foi fechada pela mão invisível do anjo. Um dia, a porta da graça do Senhor nos céus será fechada para sempre. E a mão da misericórdia, que hoje está estendida para o pecador impenitente e rebelde, será recolhida para nunca mais retornar. Porque Deus é misericordioso, sim, mas Deus não é bobo. Deus não vai admitir ser zombado para sempre. Hoje, você que desdenha da misericórdia de Deus, você que deixa a tua decisão para amanhã, está fazendo isso com risco da perda da tua própria alma, não faça mais. Não procrastine, não protele, não deixe para amanhã ou depois, porque o amanhã a Deus pertence. Você não sabe se estará vivo, você não sabe o que te espera. Razão pela qual devemos dar atenção à palavra profética hoje. Mas não é a qualquer profecia, não é a profecia do profeta X que apareceu ontem, não é a profecia do Nostradamus, não é a profecia do sei lá quem, é a profecia que está aqui na Bíblia. A profecia do Apocalipse, onde Deus fala as coisas que em breve irão acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz, revelação de Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deus está revelando, agora está você disposto a receber a revelação? Estamos nós aqui, como ministério, cumprindo a nossa missão, entregando a você a palavra enquanto há tempo de aceitá-la. Agora, nós não podemos escolher por você, isso só você pode fazer. Nosso sincero desejo e oração é que você, ao receber esta mensagem, faça a escolha adequada. E lembre-se, a Igreja Verdadeira de Deus, portanto, sempre estará estudando as profecias e sempre terá revelações atualizadas das profecias. Se a tua igreja não tem, se a tua igreja, tudo que ela tem de profecia é uma revelação estática. Se o que se ensina na tua igreja sobre profecias hoje é o mesmo que se ensinava há 5 anos atrás, você pode ter certeza de que está na igreja errada. Porque a revelação da profecia é algo crescente. O apóstolo Pedro fala isso com muita clareza. Vamos abrir na sua carta, no capítulo 1.
1 Pedro, capítulo 1, oh, perdão, irmãos, eu falei aqui 1 Pedro, mas eu estou vendo que não. 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 19. 2 Pedro 1, 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Se alguém disse para você, tá, que os homens que escreveram a Bíblia são iguais a quaisquer outros, isso era a opinião e a ideia deles, e a Bíblia é um livro como outro qualquer, não acredite. Isso aí é doutrina do diabo, tá? Doutrina quer dizer ensinamento, é ensino do diabo. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus, nenhuma profecia vem de homem. Nenhuma profecia da Escritura, da Bíblia. Tem muito homem falando aí profecia falsa. Por essas, não ponho minha mão no fogo. Mas pelas profecias da Bíblia, sim. E o Senhor espera que nós as estudemos, que nós as compreendamos e direcionemos as nossas vidas em harmonia com esta revelação. Lembrando sempre, o povo de Deus não só apenas tem a luz das profecias, como também tem uma bandeira que ele carrega, uma bandeira que ele aplica na sua vida e que ele observa a cada dia, a qual encontra-se explicada em Apocalipse 14, versículo 12. Diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Enquanto estudamos as profecias e aguardamos a bem-aventurada vinda do Senhor Jesus Cristo, mantemo-nos no caminho, obedecendo aos 10 mandamentos que Deus proferiu no Monte Sinai, por meio da fé, que é um dom dado por Jesus. Quem andar neste caminho não tem por que perder-se. O Senhor deixou bem claro o caminho que leva ao céu, as diretrizes. Cumpre a nós andarmos segundo este caminho, andarmos nele, andarmos segundo estas orientações. É o teu sincero desejo andar segundo estas orientações e seguir no caminho que conduz à vida eterna? Se é o teu desejo, amém. Quero orar por você neste momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela luz da palavra da profecia, da Bíblia Sagrada, a tua Escritura inspirada, que corresponde à revelação da tua vontade para nós na terra. Pedimos, ó Deus, que esta luz ilumine os nossos caminhos e que o Senhor nos dê a cada tempo, nova e mais clara compreensão da tua palavra profética, para que, na medida em que o Senhor planeje fazer aqui na terra as tuas obras, saibamos nós o que o Senhor está por fazer e possamos nos orientar. Guia o teu povo, ó Deus, teu povo fiel e obediente, e mantém-nos no teu caminho. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, eu deixo um convite feito para você poder aprofundar-se no conhecimento das profecias e também
da verdade revelada para estes últimos dias. E se você quiser receber estudos bíblicos e se preparar para dar o passo do batismo e se unir ao povo da profecia, ao povo que está guardando os mandamentos de Deus pela fé de Jesus, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é, anote lá, DDD 41, número 99509 8425. Vou repetir, DDD 41, número 99509 8425. Você também nos acompanha pelo canal YouTube, onde nós postamos as mensagens dos cultos da Igreja Sede, e esse canal é o TV Advertência Final. Digite na busca, ou então digite direto youtube.com/TV Advertência Final. Também temos materiais de estudo mais profundo, são livros, esses são vendidos, assim como também vídeos em DVD ou para download, ou para, pendrive. Você encontra-os no nosso site, advertenciafinal.com.br. Espero que você possa cada vez conhecer mais do Senhor e continuar nos acompanhando. Lembrando que nossas transmissões ao vivo ocorrem terças-feiras, a partir de 8 da noite, já tem o vídeo disponibilizado, e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Te convido a fechar os olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos na próxima oportunidade. Até lá.